Para criar frases no Present Continuous, eu vou precisar de uma estrutura que é quase, vamos entender, com uma regrinha ali, uma fórmula, né? Eu já vou colocar ela aqui na lousa, então. Nós vamos trabalhar primeiro com o sujeito, tá bom? Pode ser um pronome também, o nome de uma pessoa, você vai entender aqui já. O verbo to be, isso é uma regra, tá, gente? A gente vai precisar do sujeito, vai precisar também do verbo to be, mas um verbo com ing no final. E aí você vai entender o porquê que esse ing está acompanhando. Hey mate, how are you today? Hoje temos mais um conteúdo muito importante, talvez um dos mais importantes da língua inglesa, que é o Present Continuous. Vamos entender um pouquinho agora como que nós trabalhamos um tipo de presente que, como o próprio nome já diz, é contínuo, algo que está acontecendo nesse momento. Vamos entender um pouquinho aqui primeiro como que eu coloco um sujeito. Vou escolher um sujeito qualquer aqui, pode ser eu, né? Vamos começar com o pronome I. Então, eu, como o presente é contínuo, assim como em português, eu vou precisar utilizar o verbo estar, no caso, né? Lembrando que o verbo to be, de I, é am, né? Então, eu estou, I am, e aí um verbo com ing no final. E aqui vem a regrinha importante. Por quê? Olha só essa frase, I am working, eu estou, lembrando que work, sem o ing no final, é trabalhar. Com o ing no final, trabalhando. Eu estou trabalhando. E aí vamos entender uma coisa importante, gente. Cada pronome, cada sujeito vai ter que alterar o verbo to be, né? Porque, por exemplo, se eu falar você está trabalhando, seria you are working. Então, acompanha o verbo to be do pronome. E não pode esquecer desse verbo to be, ele é muito importante. Por quê? Senão a frase ficaria eu trabalhando. Então precisa dizer eu estou trabalhando. Beleza? Tem uma palavra muito importante aqui, que ele pode ser acompanhado nessas frases. Ele é um advérbio de tempo. E essa palavra é now. Já grava essa palavra aí, e now significa agora. Por que ela é tão importante? Pensa bem, se você for criar uma frase no Present Continuous, eu vou precisar dizer que, por exemplo, eu estou trabalhando o quê? Now, agora. Então esse advérbio, ele sempre vai remeter ao Present Continuous. Se você quiser utilizar ele, normalmente ele vai precisar estar nesse tempo verbal. Eu não posso dizer, por exemplo, eu trabalho agora. Até, assim, não ficaria tão ruim. Mas se você quiser dizer alguma coisa que está acontecendo no momento, no momento é uma outra referência, né? Poderia ser utilizada como now ou at the moment. É uma palavra simples que dá para você aprender aí agora e ela é muito importante nesse tempo verbal. Muito bem, agora a gente vai praticar, eu vou ensinar vocês aqui com outros sujeitos, né, outros pronomes, como que a gente constrói essas frases também. E eu vou retomar uma coisa muito importante, que é o verbo to be, mas vai ser bem simples aqui, bem rapidinho para vocês. Então tem uma mensagem aqui, do not forget, que seria não se esqueça. Vamos só retomar aqui quais são os 3 verbos to be que se encaixam para cada pronome aqui. Então lembrando que sempre quando eu vou falar eu, o verbo to be vai ser sempre am, né? Lembrando que o I am seria eu sou ou eu estou. Por que eu estou revisando isso aqui? Não se esqueça, né? Ele é importantíssimo, é uma regra fundamental que ele esteja no Present Continuous. Por isso que eu estou retomando aqui com vocês, tá? He, she, it vai ser sempre is, tá? Isso é regra, né, gente? You, we, they, sempre are. Agora vamos retomar aqui o que significa cada um deles. Olha aqui comigo. Lembrando que I é eu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, animais, objetos, né? Por exemplo, ela é uma mesa. Aí eu utilizo o it. You, we e they, né? We, you, você ou vocês, pode ser plural também, né? We, nós e they, eles ou elas. Lembra de uma coisa, gente, quando eu vou usar sentenças no Present Continuous, eu posso utilizar também nomes de pessoas, como por exemplo eu coloquei aqui, ó, Jack. E quando você olha, por exemplo, Jack, você tem que se referir a qual pronome vai substituir ele, no caso, né? Que eu acabei de falar, que seria o pronome ele, né? E aí, isso já dá para identificar qual verbo to be vai vir ali na frente. Vamos fazer esses exercises aqui comigo? Vamos entender um pouquinho da estrutura de cada um deles. Vamos lá, então, utilizando aqui o Jack, né? Jack, tanana, tanana, English. E aí o verbo que eu vou utilizar para criar essa frase é study, ou seja, estuda. Eu não quero dizer que o Jack estuda inglês, eu quero dizer que o Jack está estudando inglês. Olha a diferença, né? Então, se eu sei que o Jack é he, e eu quero dizer que ele está estudando, né? Eu já sei que o verbo to be aqui da frente vai ser is. Jack is. E aí, como vocês se lembram ali da regrinha que eu falei? O verbo vai se apresentar aqui com o ing, né?
Então como que fica a sentença? Ó, Jack is studying English. Jack is studying English, ou seja, Jack está estudando inglês. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima, ó. My parents. Uma dica importante aqui, né? Na verdade, parents parece significar parentes, mas é pais. Então anota aí já que parents significa pais, beleza? My parents. E aí quando eu falo my parents, se eu for substituir o pronome, né, colocar um pronome aqui em vez de meus pais, eu estou me referindo a quem? A ele? A ela? Na verdade são os dois, sabe? Então seria they, ou seja, eles, né? E qual que é o verbo que acompanha? My parents are. E aí, eles estão o quê? Viajando para a Europa. Lembrando que travel é viajar, um verbo bem importante, né? My parents are traveling. Olha só, uma coisa importante, gente. Eu, quando eu estava na Austrália, não se aplicava, mas eu já fui para o Canadá também e se aplicava. Normalmente, quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar a última letra e acrescentar ing. Então aqui teria necessariamente que ter um double L aqui, dois L's, né? Não era muito comum isso acontecer na Austrália, mas eu sei que no inglês norte-americano eles colocam nessa palavra especificamente dois L's. Então olha só, my parents are traveling to Europe, ou seja, meus pais estão viajando para a Europa nesse exato momento, ok? Vamos para a próxima aqui, e o pronome aqui é I, então ficou bem facinho, né? Ó, I, eu já sei que é am, né? Só que repara uma coisa, to school now, para a escola agora. Porém, isso é muito comum em exercises, tá? Que essa frase está na negativa. Então eu tenho aqui o not e eu tenho aqui o go, ou seja, não ir, no caso. Só que eu vou transformar no present continuous. Eu não estou indo para a escola agora. Ó, o advérbio que eu falei aqui que ele é bem importante, né? Agora. Eu vou precisar utilizar o verbo to be comum, normal, segue ele aqui normal, e acrescentar o not junto com ele. Então fica I am not, e aí vem a regrinha normal. Going to school now, ou seja, eu não estou indo para a escola agora, tá bom? Uma dica essencial aqui, gente. O not, ele sempre vai estar acompanhado de algum verbo auxiliar. No verbo to be, ele vai estar juntinho, então o verbo to be nunca vai estar sozinho. Not vai estar acompanhando ele ali sempre, beleza? I am not going to school now na negativa. Só que agora, na próxima aqui, gente, o que eu tenho? Uma pergunta, uma frase interrogativa. E o verbo que a gente vai utilizar é come, que é vir, no caso, né? É o contrário de go. Olha só, isso é muito importante. O go é sempre ir para algum lugar. O come é sempre quando algo vem ou alguém está vindo, no caso, né? Vamos entender aqui, ó. Tanana, you tanana home tonight. Então essa frase aqui, eu tô querendo dizer assim, ó, você está vindo para casa hoje? Não se esqueça que se a pessoa utilizou o verbo come, ela já está no local e a outra pessoa, ele está questionando se a outra pessoa está vindo. A gente tem o pronome you e a gente sabe que o verbo to be dele é are. E aí, ó, repara que eu vou colocar ele aqui no começo da frase. Are you? E aí, o come. E aí vem coming. Olha só que importante, tá? Se eu tiver um E aqui no final, eu vou tirar o E e colocar o ING, tá bom? Regrinha também básica aqui. Verbos que terminam com E, tira o E, acrescenta o ING. Are you coming home tonight? E aí eu vou pegar o verbo to be e jogar ele antes do pronome. Lembra que para fazer perguntas com o verbo to be eu já faço isso normalmente, não necessariamente present continuous, né? Por exemplo, olha aqui. Se eu quiser dizer, por exemplo, que você está bem, eu vou dizer you are fine, né? Agora, se eu quiser perguntar se você está bem, eu vou colocar o verbo to be antes, ó. Are you fine? Beleza? Só que não é present continuous, tá, gente? Porque eu não tenho o verbo com ing ali depois, né? Não é algo que está acontecendo. Agora eu vou trazer um exercise aqui para você, tá? Bem parecido com esse aqui, inclusive, só que eu vou substituir nomes ali e pronomes. Vou pedir para você comentar aqui qual é a resposta correta e as respostas já vão para a descrição, mas não desce ali ainda, tá? Espera aí. Eu vou colocar o exercício, você responde nos comentários, depois dá um check ali na descrição com as respostas corretas, beleza? Eu recebi algumas mensagens recentemente aí de alguns alunos, sempre indicando e compartilhando. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal que você vai receber sempre aí, toda semana, aulas novas de inglês para você aprender mais. Muito bem, vamos lá então. Eu tenho dois exercises aqui, tá? One and two. E eu vou ler para você e eu quero que você me responda aí embaixo. Olha só.
My two brothers, tanana, tanana, Spanish. Isso aqui é uma afirmação, tá? E você vai utilizar o verbo learn, que é aprender. Então, olha só. My two brothers, meus dois irmãos, alguma coisa, espanhol. Lembrando que é alguma coisa que está acontecendo nesse momento, ok? Precisa de duas palavras importantes aqui. E na de baixo, olha só. É um desafio, porque eu coloquei uma question word aqui. Eu quero ver se você consegue acertar. What, ou seja, o que? Tanana, your best friend, seu melhor amigo. Tanana, now, agora. E o verbo que você vai utilizar é fazer, o verbo do. Se eu colocar uma question word aqui, vai continuar a mesma estrutura. Eu vou precisar identificar qual que é o pronome aqui para best friend, só que você vai ter que colocar o verbo to be, os verbos ali com uma regrinha que a gente já aprendeu hoje, beleza? E se você tiver intenção mesmo ainda de progredir mais no inglês, eu abri um curso super barato, tá? Tá na descrição todos os exemplos ali você consegue ver um vídeo de introdução de tudo que tem dentro do curso, tá? Se você tiver no básico principalmente, e ali na descrição você vai ver que ele está com preço exclusivo. Bom, se essa aula te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, ok? Muito importante pra gente, muito importante também para o YouTube distribuir esse conteúdo. Vejo vocês na próxima semana com uma aula nova exclusiva. Thank you very much, mates. Bye bye and see you.